2 Samuel capítulo 9. Quem encontrou, diga graças a Deus. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor a Jônatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Pode sentar, não feche a sua Bíblia, deixa ela aberta aí. Levanta a sua mão direita e diga assim: Deus já escreveu uma nova história para a minha vida. Olha para esse irmão, para essa irmã, diga: Deus já escreveu uma nova história para a sua vida. Quantos crê, diga graças a Deus. Irmãos, uma nova história. Deus já escreveu. E vendo a palavra de Deus, eu vejo aqui, no capítulo de número 9, Deus mudando a história de alguém que foi esquecido, que nunca mais foi lembrado. A Bíblia diz que quando Davi ocupou o trono de Israel, Davi começou a fazer os reparos, as restaurações ali, porque Deus havia destituído o antigo rei chamado Saul, porque ele não fez conforme a palavra de Deus, conforme a voz de Deus. E depois de muito tempo, Davi, num determinado momento, ele que tinha uma aliança com Jônatas, filho de Saul, a Bíblia fala que Davi chega para os seus empregados e ele faz uma pergunta. O capítulo 9 começa com uma pergunta de Davi para os seus servos. Ele pergunta: ainda há alguém? Ainda resta alguém da família, da linhagem de Saul? E alguém diz que havia um servo de Saul chamado Ziba, e Davi então manda chamá-lo. E agora Ziba chega diante do rei Davi, e o rei disse: és tu Ziba, servo do rei Saul? E ele diz: o teu servo. E aí Davi faz a mesma pergunta dizendo: há alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência para com ele?
E Ziba então responde para Davi dizendo: há um filho de Jonatas, ele está em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. E Davi então diz para Ziba: vá buscá-lo, vá chamá-lo. Irmãos, olhe bem, Ziba, ele conhecia este que era neto de Saul, porque na verdade Mefibosete, ele era, com a morte do seu avô e do seu pai, era ele que seria o rei de Israel, era ele que deveria ocupar o trono. Mas Davi agora, ele sente, Davi agora ele se lembra dizendo: mas será que não tem ninguém da linhagem de Saul? E ele se lembra então. Mas Mefibosete, ele não podia ser rei, porque ele tinha uma deficiência. A Bíblia fala, Samuel fala aqui, que ele tinha uma deficiência no seu corpo. Ele era aleijado de ambos os pés. Ele não era paralítico. A Bíblia não fala que ele era paralítico, mas ele tinha dificuldade em andar, em movimentar. E Davi então diz: vai e chama. Por isso que o tema da palavra desta noite é esta: o rei está te chamando. A Bíblia fala que Davi então, quem sabe, manda os seus soldados ali. Davi envia ali os seus soldados para trazer Mefibosete para Jerusalém, tirá-lo de Lodebar. E eu imagino que quando ali na cidade de Lodebar chega ali a carruagem, alguns dos exércitos de Davi, quem sabe a cidade assusta, a cidade para. Quem sabe era uma cidade pequena. Lodebar significa lugar seco, lugar pobre, lugar de miséria e de fome. E eu penso: o que levou esse moço, o que levou Mefibosete a ir para esse lugar? Mas agora ele recebe esse convite, e naquele convite dizia: o rei está te chamando. Quem sabe quando ele olha para aquele bilhete, para aquele chamado, ele se assusta dizendo: mas o rei? Já pensou agora você receber um telegrama, uma mensagem dizendo: olha, o presidente da república está te chamando, o governador está te chamando, o prefeito está te chamando. Imagine bem o susto que ele leva. Mas o rei está me chamando? Eu penso que Mefibosete assusta, porque ele havia sido esquecido, ele havia sido abandonado pela família que ele já não tinha mais, pelos amigos, pela sociedade. Ele havia sido abandonado, ele havia sido jogado naquele lugar.
E quem sabe ele dizia: olha, eu sou um príncipe, o meu pai era príncipe, o meu avô era rei, mas ninguém acreditava nele. E ele foi e ficou ali naquele lugar, Lodebar, morando de favor, esquecido de todos, abandonado de todos os lados. Ele ficou ali, pensando, imaginando: eu tinha tudo, minha família era rica, eu morava num palácio, eu era bem tratado, tinha empregados, o meu avô, o meu pai. Uma história que certamente não teria um final feliz, porque, quem sabe, na cabeça de Mefibosete ele pensava: eu nunca mais sairei deste lugar. Ninguém se lembrará de mim. Os meus dias terminará na tristeza, na humilhação e na vergonha. Meus amados, quantas pessoas estão vivendo desta forma? Quantas pessoas já se encostaram num lugar? Até mesmo muitos filhos de Deus. De repente, você que está aqui, esta palavra está falando no seu coração. De repente você foi esquecido pelo seu pai, pela sua mãe. De repente você foi rejeitado pela sua família. De repente os seus melhores amigos se afastaram de você. Mas nesta noite, Deus manda te dizer algo especial, que Ele tem uma nova história para a sua vida. E nesta noite, o Rei manda te chamar, o Rei manda te dizer: olha, eu tenho algo especial para você. Isso pode aplaudir o Senhor. O Rei se lembrou, o Rei se lembrou de mim. Quem sabe você foi abandonado por todos, todos te deixaram, mas nesta noite eu quero te dizer que o Rei Jesus não se esqueceu de você. Ele faz esse convite, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O rei se lembrou de Mefibosete, traz ele. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, que está aberta aí. Versículo de número 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o seu rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor a Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa.
Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado um cão morto tal como eu? Então chamou Davi Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, recolherás os frutos, para que o filho do teu servo tenha pão para comer. Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão na minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos, versículo 11, e 20 servos, versículo 11. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá da minha mesa como um dos meus. Ele chega. Ele já conhecia aquele lugar, ele chega. E Davi então diz: olha, eu vou te restituir. Eu vou mudar a sua história. Você não vai ser conhecido como um qualquer. Você não vai viver mais jogado nos cantos, passando fome e necessidade. Eu te restituirei todas as terras que era do teu avô Saul e do teu pai Jonatas. E você agora vai sentar na minha mesa e comer da comida do rei. Você agora vai ser tratado como um dos meus filhos, porque o rei não se esqueceu de você. E Mefibosete, ele teve escrito uma nova história. Uma história que ninguém achava que ia mudar, que ia ter um final feliz, mas teve. Nesta noite eu quero dizer para você que o Rei Jesus também escreveu uma nova história para você. Escreveu uma nova história para a sua família. Talvez você que se sente abandonado, esquecido, o Senhor não se esqueceu de você. Ele ainda olha para você e Ele tem uma nova história para a sua vida. Creia, acredite. O rei que mandou chamar Mefibosete lembrou-se dele quando ninguém mais lembrava, quando todos abandonaram ele. Mas nesta noite também eu digo para você que foi, quem sabe, deixado, abandonado pela família e amigos, o Senhor não esqueceu de você. E Ele nesta noite te trouxe aqui para você ouvir esta palavra. Você que se sente sozinho, você que se sente abandonado, todos te deixaram, todos te abandonaram, mas você não está só. O Senhor ainda vai mudar a sua história. O Senhor vai virar esta página na sua vida e você vai sentar na mesa do Rei.